O que significa não comereis da árvore do bem e do mal? Eu considero essa passagem muito interessante, porque isso está no capítulo 3 do Gênesis, quando fala do paraíso, da história de Adão e Eva no paraíso, que a gente sabe que é uma metáfora, né? Adão nunca existiu, Eva nunca existiu, como personagem da forma que muita gente quer trazer literalmente, mas eu considero essa árvore do conhecimento do bem e do mal o princípio da história da humanidade, porque do jeito o jardim do Gan e Éden é colocado na Torá, ele não pode ser nunca tomado ao pé da letra, ou literalmente falando. Porque o paraíso era um local onde não havia problema, o paraíso, Adão e Eva podiam desfrutar de tudo, e por que, especificamente, uma proibição de uma árvore do conhecimento do bem e do mal, se eles tinham direito a tudo? Então, alguma coisa está chamando a atenção. E se Deus não quisesse que Adão e Eva comessem a árvore do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria feito uma árvore com 50 metros de altura e um fruto que lá de cima não caía nunca, ele não comeria nunca. Então, tem um propósito por trás de tudo isso, que é o nosso despertar. O episódio de Adão e Eva traz a curiosidade humana aguçada e a opção de se conhecer, mesmo porque é uma história muito curiosa, porque a serpente diz primeiro uma serpente que fala, que ainda hoje, se a gente entrar uma serpente no estúdio e disser boa noite, não fica ninguém lá dentro. Ainda mais depois de quantos mil anos depois. É tudo lenda e colocações, mas não está errado, tem um objetivo. Cabe a gente descobrir qual é o recado da espiritualidade que vem no episódio de Adão e Eva. Mesmo porque a serpente, Moisés disse que ela é o mais astuto dos animais, a serpente entra na história de Adão e Eva como uma perdição, uma coisa negativa, mas o próprio Jesus trata a serpente com muito respeito, quando ele diz para os discípulos que eles fossem simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A serpente é símbolo de sabedoria em todas as civilizações do planeta. A serpente, a palavra... Aí, quando a gente aprofunda um pouquinho o nível de interpretação, no quarto nível, que é o sode ou secreto, ou cabalístico, a palavra Nahash em hebraico tem o mesmo valor numérico da palavra Mashiach. Então, a serpente é a consciência messiânica ou crística entrando em nossa vida. Então, ela tem um valor espiritual muito grande e muito importante. A serpente é que trouxe a consciência do certo e do errado e que trouxe também o livre-arbítrio, porque a partir dali, o que vem sobre, vamos dizer assim, sobre o pretexto de uma desobediência, surge toda uma história da humanidade. E a serpente não é símbolo de perdição. Ela entra como símbolo de consciência crística, é Jesus já presente no 3º capítulo do Gênesis, porque muita gente diz que Jesus só aparece no Novo Testamento, mas ele está desde o 1º versículo da Bíblia. Então, esse conhecer o bem e o mal, meu querido, é discernimento. É a partir do nosso conhecimento, o símbolo. Porque a serpente também não foi astuta. Porque se ela sabia que quem comesse daquele fruto não morreria, porque ela mesmo não comeu do fruto e não tomou tudo aquilo que ela estava transferindo para Eva. Então, dentro do diálogo, na minha concepção, ela foi burra. Ela não tinha inteligência nenhuma. Ela não foi sagaz coisíssima nenhuma. Porque ela sabia o que iria acontecer e o que era melhor. Você vai ser tão grande quanto Deus. E porque ela não comeu do fruto. Então, tem muita coisa nesse diálogo e nesse capítulo do Gênesis, capítulo 3, que se você tomar ao pé da letra, vai acabar com uma história da Chapeuzinho Vermelho. Vai ter um propósito aí que você não vai entender nada, porque eu sempre, nos meus estudos, mesmo como quando eu comecei a ouvir a história de Chapeuzinho Vermelho, só para você ver, eu achei uma história terrível. Um filho mau caráter que põe a mãe para morar distante dele, depois de uma floresta, e ainda tinha o dia todinho para mandar a neta dela levar alguma coisa para a avó, esperou passar o dia todinho,
E só quando o Tó estava se pondo foi que ele mandou a filha levar os doces para a vovozinha para passar por uma floresta onde tinha um lobo mau. Quer dizer, é um negócio que não tem pé nem cabeça. E se você lê a história da criação de Adão e Eva e de toda essa primeira parte metafórica do Gênesis, e interpretar literalmente, você não vai chegar a lugar nenhum, porque não tem nenhuma lógica. Por isso que os rabinos, os sábios, os cabalistas, eles sim, como diz Emmanuel, eles sabem eles têm todo o conhecimento do segredo ou do sode que está por trás dessas histórias. Agora, o Ocidente traduz, às vezes muito mal, interpreta pior ainda e passa adiante algo que não tem nenhuma lógica, nenhuma razão, nenhum bom senso, como nos diria Allan Kardec.